55 minutos. Vamos à chamada dos senhores vereadores. Vereador Irlan Mello. Presente. Vereador Jorge Santos. Presente. Vereador Braulio Lara. Presente. Vereador Sérgio Fernando. Presente. Vereador Rubão. Item 1. Presente. Vereadora Flávia Borja. Item 1. Comunicação e aprovação das atas das reuniões 26ª e 28ª, visto não ter havido impugnação nos termos regimentais. Item 2. Discussão e votação. Item 3. Encerramento. Eu vou suspender essa reunião por 30 minutos.
Boa tarde a todos, são 10 horas e 5 minutos. Iniciaremos os nossos trabalhos. Vamos para o item 2, né? Relatório final do vereador Braulio Lara. Presidente, pessoal, eu lhe peço a palavra. eu só gostaria de pedir ao pessoal que está aqui, respeitasse os vereadores, Presidente. respeitasse a presidência Isso. dessa casa, porque senão vai sair daqui. Deixar bem claro. Vou deixar isso bem claro aqui. Não venha fazer algazarra aqui, não. Podem ficar quietos, ouvindo, porque isso aqui não é o plenário lá de cima da galeria, não. Isso aqui é uma CPI. Por favor, se começar a falar aqui, eu vou pedir o segurança para tirar. Tá? Por favor, o vereador Braulio tem o direito de ler o relatório dele. E ele vai ler o relatório dele. E eu peço a todos que mantenham o silêncio. Pode ir? Vereador Braulio. Bom dia a todos. Som. Ok. Bom dia a todos. Nós vamos começar a leitura do... Nós vamos começar. Ei, senhor, ei. Você pode... Oi, por favor, pode ficar em silêncio? Ele vai ler o relatório. Ouça o relatório dele. Ouça o relatório dele. Aqui é a casa do povo, mas a gente precisa ter educação para ouvir ele. Ele tem direito, só daqui a pouco quem sai é o senhor. Tá? Ouça ele. Por favor, não interrompe ele. Vai, Braulio. Bom dia. Vamos começar, então. Não tem como a gente falar de Lagoa da Pampulha sem primeiro entender que ela é um bem patrimonial tombado. Nós temos os tombamentos possíveis no nosso país divididos em 4 tipos. A gente tem os tombamentos históricos das obras de arte históricas, nós temos os tombamentos das belas artes, das artes aplicadas e o tombamento que é o tombamento arqueológico, etnográfico e paisagístico. Esse quarto é o que coloca a nossa Lagoa da Pampulha. E quando a gente fala que nós temos tombamento cultural reconhecido pela Unesco, tombamento internacional, a nossa Lagoa da Pampulha se equipara em nível de proteção com grandes monumentos da humanidade, como as pirâmides do Egito, o Coliseu, a paisagem carioca que todo mundo bem conhece, a muralha da China. A gente está falando de coisa séria, que é a nossa Lagoa da Pampulha. E eu fiz questão de colocar aqui uma imagem, não da igrejinha da Pampulha, porque a Lagoa da Pampulha, ela não é tombada só nos seus monumentos, mas sim também toda orla e espelho d'água. Então, daqui começa o nosso ponto de referência de todo o trabalho dessa CPI. Entender que a nossa Lagoa da Pampulha é um bem cultural tombado e que precisa de ser protegido. Essa notícia saiu há poucas semanas. Um homem vandalizando a parede do Coliseu e sendo procurado por toda a parte porque ele foi lá fazer a gracinha de rabiscar o muro do Coliseu e por isso pode ser preso. A nossa lagoa, a gente vê intervenção humana de grande porte dentro da lagoa e ninguém vai se comovendo porque essa paisagem começa a ficar muito comum para algumas pessoas. Estradas de serviço que foram objeto de intervenções na lagoa foram abandonadas lá dentro. Nós temos aterramento humano dentro de um patrimônio tombado.
E a população de Belo Horizonte vê isso já há muito tempo. E a gente, então, tem que entender sobre o tombamento. A nossa lagoa tem tombamento em 3 esferas da nossa federação. Ela é tombada, no primeiro momento, pelo patrimônio, o IEFA, dentro do estado de Minas Gerais, porque lá na década de 80 já se via o perigo que seria perder a nossa lagoa, por todos os problemas que ela já vinha enfrentando. A atitude de fazer o tombamento era a atitude de quem lá naquela época estava preocupado em preservar o nosso patrimônio. E com fundamento nos decretos estaduais número 14.374 de 72 e 16.955 de 75, e em disposições do Estatuto, artigo 2º, o IEFA elaborou, no primeiro semestre de 81, o processo de avaliação para o tombamento do conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha. O processo de avaliação para o tombamento levou em conta os 2 fundamentos paisagísticos que serviram de fundamento ao Niemeyer na escolha dos locais de implantação de cassino, casa do baile, iate e igreja de São Francisco. O espelho d'água, elemento integrador dos prédios e viabilizador de visada dos mesmos. A orla, o elemento que permite fluição do cassino, etc., e o seu reflexo no espelho d'água da Pampulha. Entre outras referências aos fundamentos paisagísticos do projeto de Kubitschek e Niemeyer, pinça-se no bojo do processo de avaliação para tombamento a seguinte descrição do Jornal do Estado de Minas na edição de abril de 1942. Uma das obras em conclusão na Pampulha, a mais importante para o desenvolvimento do turismo, é, sem dúvida, o cassino, não só pelo seu valor, como pela função que terá no conjunto das realizações. Ergue-se num promontório, projetando-se para o lago com linhas modernas. Seu estilo alegre dá-nos a impressão de que está sendo edificado dentro do próprio lago. O edifício está a 8 metros acima do nível das águas, todo cercado de jardins com desembarcadores que permitem o acesso de pessoas que estejam passeando em barcos. Esses foram, entre outros, os motivos que levaram o IEFA à iniciativa do tombamento da Lagoa da Pampulha, e que foram formalizados da seguinte maneira. Primeiro, o ofício número 250 de 1981, página 186 do arquivo 1, de 12 de junho de 1981, cujo assunto é tombamento do conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha, de Galileu Reis, diretor executivo do IFMG, para Suzy Pimenta de Mello, na Escola de Arquitetura da UFMG, nos seguintes termos, solicitando-lhe emissão de parecer. O presente tombamento integra uma relação de bens culturais que compõem a história de Belo Horizonte e que reclamam socorro urgente, no sentido de se evitar que a marcha do progresso faça-os desaparecer, a exemplo do que vem ocorrendo constantemente, sem que se possa tomar qualquer providência. O ofício 284 de 81, na página 193 de 19, no arquivo 1, de 30 de junho de 81, o assunto apresentação de processo de tombamento ao concurso de Galileu Reis, diretor executivo do IEFA, para Luciana Amide Perê, presidente do IEFA, nos seguintes termos. Trata-se de um conjunto de processos para o tombamento de áreas urbanas e edificações de expressiva responsabilidade da cultura mineira dos séculos XIX e XX, localizados em Belo Horizonte. Esses tombamentos se incluem dentro de um programa de valorização e preservação de bens culturais de nosso Estado, que não pode deixar de alcançar também a memória histórica da capital, em rápido e voraz ritmo de crescimento e transformação. Acresce salientar que a medida legal proposta atende também às reivindicações da própria comunidade belo-horizontina, que, através de vários órgãos de representação popular e de classe, tem reiterado ultimamente justificada preocupação como problema, diante das crescentes modificações pelas quais vem passando a cidade nos aspectos urbano e arquitetônica. Essa CPI da Lagoa da Pampulha faz suas palavras de Galileu Reis para registrar 4 décadas depois que o espelho d'água e a orla da Lagoa da Pampulha são bens culturais que compõem a história de Belo Horizonte e que reclamam por socorro urgente, no sentido de se evitar que o poder público faça-os desaparecer. A exemplo da enseada dos córregos Ressaca e Sarandi,
que a preservação em tela se justifica porque o Espelho d'Água e a Orla da Pampulha são bens culturais que integram a memória histórica da capital do estado de Minas Gerais, e que a CPI da Lagoa da Pampulha atende também a reivindicações da comunidade belo-horizontina em face das, entre outras, seguintes intervenções do Espelho d'Água e na Orla da Pampulha: aterro na enseada do zoológico, com um platô de cerca de 4 metros acima do nível do Espelho d'Água; um dique instalado na entrada da enseada da AABB, transformando em uma caixa desarenadora; um dique instalado na estrada da enseada do córrego Olhos d'Água; idem, área emersa com cerca de 100 metros de largura ao longo da Avenida Otacílio Negrão de Lima, na parte norte da orla; barragem entre os referidos diques e Ilha dos Amores, e cortina arbórea de leucenas, espécie que é estranha ao paisagismo da Orla da Pampulha tombada. Em face do processo de avaliação para o tombamento, a dimensão paisagística da Lagoa da Pampulha emerge, portanto, nas palavras de Galileu Reis, diretor executivo do IEFA, ao recomendar ao colhendo Conselho Curador do IEFA o tombamento do conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha em Belo Horizonte, que é composto pela Igrejinha de São Francisco de Assis, dos prédios do Cassino, que é o atual Museu de Arte, da Casa do Baile, do Iate Tênis Clube, com seus respectivos jardins, estatuárias, elementos artísticos ornamentais e complementares, indicados e relacionados nesse processo, incluindo a orla e margens delimitadas pela Avenida Otacílio Negrão de Lima. A dimensão paisagística do conjunto da Pampulha, consolidas por meio de Henrique Alves de Minas, relator do processo no âmbito do Conselho Curador do IEFA, que em 5 de agosto de 1981 refere-se ao objeto de tombamento, incluindo o conjunto a lagoa e margens delimitadas pela Avenida Otacílio Negrão de Lima. Depois de todo o processo, e finalmente sob a batuta de Tancredo Neves, o decreto estadual número 23.646, de 26 de junho de 1984, dá contorno definitivo ao conjunto paisagístico e também arquitetônico da Pampulha nos seguintes termos. Artigo 1º do decreto. Fica aprovado o tombamento realizado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, IFMG, do conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha em Belo Horizonte, composto da Igreja de São Francisco de Assis, dos prédios do Cassino, atual Museu de Arte, a Casa do Baile e do prédio inicial Iate Tênis Clube, com seus jardins, estatuárias, elementos artísticos ornamentais e complementares relacionados no respectivo processo, incluindo a lagoa e margens delimitadas pela Avenida Otacílio Negrão de Lima, para efeito de sua inscrição no livro 1 do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, no livro 2 do tombo das Belas Artes, e no livro 3 do tombo histórico, e no livro 4 do tombo das artes aplicadas. E assim consolidou-se o primeiro grau de tombamento da Lagoa da Pampulha no nível estadual. Mais tarde, o IFAM, já na esfera da União, propôs o tombamento em 1996 do conjunto arquitetônico da Pampulha e foi homologado pela Portaria 188 de 1997, em face qual essa CPI da Pampulha identificou o seguinte, cumprindo, entre outras, as finalidades de discriminar a área de tombamento, por meio da qual a União protege o conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha, o que se faz descrevendo sua poligonal de tombamento e identificar nossa área, ou seja, o interior de sua poligonal, o lago em sua totalidade, toda a orla do lago da Pampulha. Em razão da sua importância histórica, cultural e paisagística, o Espelho d'Água e orla da extremidade oeste da Lagoa da Pampulha encontram-se protegidos sob tutela federal por meio de tombamento aprovado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do IFAM, do Conjunto Urbanístico e Arquitetônico da Pampulha, nos termos da ata da sua 7ª reunião, realizada dia 7 de dezembro de 1994. Não vou ler toda a ata, mas destaco. Pampulha é importantíssima. Para quem talvez nunca teve oportunidade de ler esses documentos, estou fazendo a leitura oral. Pampulha é importante para Belo Horizonte e para o estado de Minas Gerais, que já comprovaram isso.
mas, sobretudo, a Pampulha é fundamental para a cultura brasileira. Indispensável um mapa com a indicação precisa da área proposta para tombamento. A aprovação dessa proposta implicaria no controle e na preservação do entorno, evitando-se, assim, o prosseguimento das intervenções prejudiciais àquele patrimônio. E é por isso a necessária especificação das dimensões de área a ser tombada, e assim foi feito. A portaria do IPHAN, número 188, de 20 de outubro de 1997, fixando os limites propostos do ponto de vista da União, pela relatoria do conselheiro Ítalo Campofiorito, adotando, onde coubesse, as recomendações das páginas 18 e 19 do parecer DEPROT, conselheiro Ítalo Campofiorito, fixando os critérios definidos pela União para os terrenos tombados ou situação na área do entorno, e, se possível, prevendo um convênio entre o IPHAN e a Prefeitura de Belo Horizonte com a finalidade de gerir as construções na Pampulha, e homologou o tombamento nos seguintes termos. Dia 27 de agosto de 1996, resolve o Ministro de Estado da Cultura homologar para os efeitos do Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, o tombamento do conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha, com a área correspondente à poligonal de tombamento descrita nas folhas 197 e 198 do processo 1341. Especialmente as obras constituídas pelos edifícios do edifício Cassino, atual Museu de Arte de Belo Horizonte, o Iate Tênis Clube, Casa do Baile, casa que pertenceu a Juscelino Kubitschek e a antiga sede do Golf Clube, que hoje é a sede da Fundação Zoobotânica em Belo Horizonte. O tombamento inclui os jardins, os bens integrados às edificações e ainda os bens móveis inventariados nos autos do processo. E assim, nós tivemos, portanto, a proteção da lagoa no nível federal. Mais tarde, no âmbito municipal, a certidão de registro de tombamento da lavra de Carlos Henrique Bicalho, diretor de Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura, certifica o perímetro de proteção do conjunto urbano Lagoa da Pampulha, edificações de uso coletivo e seus bens integrados, deliberado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte, em outubro de 2003, compreende a Avenida Doutor Otacílio Negrão de Lima, com o tombamento do espelho d'água da Lagoa da Pampulha, conforme a descrição que se segue, do espelho d'água e da orla da Lagoa da Pampulha. A Lagoa da Pampulha é conformada pela Avenida Doutor Otacílio Negrão de Lima, emoldurada pelo calçadão, pelo seu paisagismo e as enseadas originais e as posteriormente executadas, e a da Ilha dos Amores, a porção da Igreja São Francisco de Assis, da Casa do Baile, do Cassino, a porção do Parque Ecológico da Pampulha e as demais enseadas que não possuem denominação. E aqui a gente tem o terceiro grau de proteção da lagoa, e é suficiente para que a gente possa compreender a importância dessa dimensão da Lagoa da Pampulha. Em 2016, nós tivemos o reconhecimento da Lagoa da Pampulha como bem imaterial da humanidade pela Unesco. Falta algum grau de proteção? Não. Então, a partir dessa análise, a nossa CPI se debruçou arduamente para ouvir testemunhas, ouvir investigados, apurar todos os documentos, fizemos audiências públicas, ouvimos pessoas, ouvimos a sociedade civil, e todos tinham dessa Câmara de Vereadores as portas 100% abertas, mas para enfrentar de frente um problema que já se arrasta há décadas. Obrigado, Jorge. Nós
organizamos o nosso trabalho, principalmente focado na última década. Nós fizemos a indexação de todos os documentos que foram levantados e estudados e estão organizados nesse gráfico temporal, que inclusive está disponível para consulta de quem quiser, onde nós fomos, primeiro, avaliando esse sequencial dos tombamentos que aconteceram e que eu aqui já narrei. Chama atenção para os capítulos da década de 90. Em 1990, a Lagoa da Pampulha viveu o capítulo dos aguapés, e que foi arduamente superado. Mas quando a gente entra nos anos 2000, a gente já tinha uma mobilização da cidade em torno de ações que eram necessárias para a recuperação da Lagoa da Pampulha. E aí, em 98, foi implementado o PROPAN, que tinha justamente como objetivo fazer essa discussão intersetorial e intragovernamental dentro de todas as perspectivas que poderiam atuar dentro da Lagoa da Pampulha. E aqui destaco uma medida que entendemos ter sido muito importante, que foi a primeira iniciativa feita no mesmo ano do tombamento, que foi quando a estação de tratamento de águas fluviais foi inaugurada na Lagoa da Pampulha, recebendo fluxo dos córregos Ressaca e Sarandi. Naquele ano de 2003, esse equipamento ainda que tinha, de certa forma, o desafio de mostrar a sua eficiência, foi colocado em funcionamento numa parceria da Prefeitura e da Copasa. A ETAF passou a operar ao lado também do novo Parque Ecológico, que hoje, entendendo sobre tombamento cultural, entendemos que foi um erro da cidade, porque acabou de consolidar um aterramento numa enseada que inicialmente também era espelho d'água. Claro, talvez era muito mais fácil deixar os caminhões de terra lá dentro do perímetro tombado do que levar para algum outro lugar mais distante, onde esse sedimento poderia ter sido depositado. De 2011 para frente, a gente começa, portanto, o capítulo que antecede a Copa do Mundo. O Brasil entra em preparação para a recepção das pessoas que viriam visitar a nossa cidade, e, mais uma vez, o nosso principal cartão postal, já com todos os tombamentos, se mostrava totalmente agredido e que precisava de intervenções rápidas para que fosse recuperado. Então, começa um esforço da Prefeitura de abrir um chamamento público para justamente que tecnologias fossem apresentadas para resolver o problema da lagoa. Tecnologias essas que não, às vezes, teriam resultado efetivo se analisadas independentemente, mas que poderiam formar um sistema de soluções que fizessem com que a nossa Lagoa da Pampulha avançasse. E assim a gente pegou todo esse projeto, esse trabalho de avaliar item a item, o próprio consórcio Pampulha Viva, o programa Pampulha Viva, que foi mapeado, iniciado à época, em 2013, né? O município foi atrás de recursos e tomou dinheiro emprestado, e a partir daqui, então, todos os contratos foram mapeados e avaliados item a item, com todos os seus aditivos, com todos os valores e de forma bem clara, porque todos gostam de falar, mas é muito denso quando você tem que se debruçar em cada um desses documentos e ler com toda calma. Mas está aqui, inclusive, para a imprensa, se quiser, obviamente, utilizar. O link está disponibilizado. Todos os contratos foram digitalizados e colocados à disposição de quem quiser conferir. E assim a gente vem escrevendo a Lagoa, os capítulos da Lagoa da Pampulha. Mais tarde, a gente passa... Mais tarde a gente vem, desde 2013, portanto, a última década, vendo
4 trilhos específicos de contrato que assim separamos. Os contratos que falam das águas, os contratos de desassoreamento, os contratos de lixos e sobrenadantes e os contratos de consultoria e de educação ambiental que foram firmados ao longo desse tempo. Nesse tempo todo, nós já passamos de 270 milhões de reais de investimentos da última década, sem atualização monetária. E, de acordo com relatos da imprensa, em 20 anos já se foram 1,4 bilhões de reais, considerando o dinheiro atualizado até o presente. Nós nos debruçamos nos contratos da última década. Então, assim, vou começar agora a falar de cada um deles de uma forma resumida. Afinal de contas, a gente não tem como ler tudo aqui para vocês, e não é o objetivo de vocês também escutarem, mas todo o material, tudo que foi colocado, está à disposição de qualquer cidadão dessa cidade. Só um momentinho. Só para não criar um desastre. Chegamos, portanto, num relatório de 500... é isso que acontece. O problema é embaixo. Tá, okay. Nosso relatório final tem aproximadamente 550 páginas, e esse relatório descreve cada um dos capítulos que a gente cuidadosamente estudou e que se complementam com os documentos que estão registrados nos anexos. E assim a gente vai. Então, vamos lá. Os contratos de desassoreamento. Nós passamos aqui pelo contrato SC 050 de 2013, que foi executado pela Andrade Gutierrez e a Ambitec, que formaram um consórcio, e assim o capítulo de 2013 foi executado. Em 2018, tivemos o segundo capítulo dos contratos de desassoreamento, e o que observamos são muitas questões controversas com relação à definição de escopo de trabalho, formas de medição e a forma com a qual a gente pode acompanhar e aferir a eficácia desses trabalhos. Nós temos estradas de serviço que foram colocadas, pedras que foram compradas e que a gente enxerga que, se elas não foram retiradas ao final do serviço, contribuíram para aterrar a lagoa. Diques e estradas de serviço que foram abandonadas com serviços conclusos, porque uma coisa era ter licença para manter essas estruturas durante a execução dos contratos, mas o que a gente viu foram contratos que foram encerrados, estruturas que foram abandonadas dentro do perímetro tombado da Lagoa da Pampulha. E isso não é uma constatação difícil de fazer. Basta qualquer cidadão de Belo Horizonte, ao caminhar pela orla, observa essas estruturas em locais onde nós tínhamos o espelho d'água íntegro no passado. Avaliamos as guias de liberação, de medição, onde existem assinaturas de pessoas que eram responsáveis por fiscalizar os contratos, supervisionar contratos e, assim, seguir dentro de toda uma cadeia de processo que deve ser feita e que deve ser, obviamente, assumida a responsabilidade de cada um dentro do seu papel na execução dos serviços. Nós tivemos, agora em 2022, uma licitação para mais uma execução de desassoreamento. E essa licitação foi muito questionada pelas autoridades, o que levou a prefeitura a dar um passo atrás e revogá-la. Qual é o principal erro? O principal erro é continuar utilizando o bem tombado de forma inapropriada. A enseada do zoológico hoje é um grande canteiro de obras. E lá, cada vez mais, está se mutilando o nosso patrimônio cultural, ao invés de ir lá e desaterrar e começarmos um trabalho sério em Belo Horizonte de recuperação da Lagoa da Pampulha. O aterramento
da lagoa pode ser muito fácil de observar nessas imagens. Qual que é o desenho da Lagoa da Pampulha? Qual é o desenho da Lagoa da Pampulha daqui a 10 anos? Como vai ser? Se a gente continuar fazendo da mesma forma, a gente não vai ter mais a Lagoa da Pampulha que a gente teve ela lá tombada lá atrás. Então, se a gente não agir agora, e agir sério e agir de forma coordenada, a nossa Lagoa da Pampulha não vai ser aquela Lagoa da Pampulha tombada em todos os níveis de proteção desse país. A prefeitura ainda continua com essa saga de achar que, igual foi feito no Parque Ecológico atual, que ela pode ir resolvendo o seu problema simplesmente reconhecendo esse aterramento e seguindo em frente. Em 2015, conforme essa reportagem que está aqui, projetada na tela, a prefeitura abriu um procedimento de manifestação de interesse, a famosa PMI. E nessa PMI, para explorar o complexo da lagoa como um todo, estava lá o espaço da enseada do zoológico dentro do escopo para ser aproveitado de outra forma, e não aquela que está lá no tombamento, não como espelho d'água. Isso é uma ofensa ao tombamento cultural em Belo Horizonte, e que passa, às vezes, desapercebido por cada um dos cidadãos que ali vai, que passa lá eventualmente, porque a cada visita da Lagoa da Pampulha, quando você observar, você vai vendo por que essas transformações foram ocorrendo à revelia do tombamento. O IEFA, em 2015, emitiu uma nota técnica, número 340 de 2015, e que dentro dessa nota técnica, ela deixa muito claro que o espelho d'água precisa de recuperação integral junto à enseada do zoológico, e que a prefeitura não pode permitir construções ou plantio de espécies de nenhuma natureza dentro dessa enseada. No entanto, continua, 2019, a PBH Ativos lança novamente um edital manifestando uma PMI, onde dentro dessa PMI está lá a área do parque, da enseada do zoológico, em frente ao zoológico, como sendo objeto para intervenção adversa ao que está previsto no patrimônio cultural. Então, aqui a gente vê uma constante reincidência. Assinam o projeto básico dessa licitação a senhora Ana Paula Fernandes Viana Furtado, o senhor Ricardo Miranda de Aroeira, em 8 de maio de 2023, depois de quase 6 meses de trabalho dessa CPI, muito bem reportada por toda a imprensa. E a gente continua insistindo nos erros. Quando a gente fala em enxuga-gelo, e é a forma mais fácil e popular de comunicar com o cidadão de Belo Horizonte, para as pessoas entenderem, eu trouxe aqui um exemplo esquemático de um ciclo infinito. Imagine uma piscina toda suja. E aí você vai lá e faz um tratamento, você aplica remediador, você vai lá e limpa. Se você... Aqui não é aula da faculdade. O relator tem o direito de colocar a sua explicação, por favor. Eu estou pedindo, por favor. Lá no fundo, a senhora de vermelho. Baixa aí a faca. Eu não quero pedir para tirar a senhora, por favor. A senhora mesmo que virou para o lado. Pode, Vale. Obrigado, presidente. Você faz o tratamento. Se você tiver, de novo, poluição, entrada de aspectos poluidores dentro desse corpo d'água, ele vai sujar de novo. E você vai ter que limpar, e esse ciclo é um ciclo infinito. Então, nós temos dentro da Lagoa da Pampulha o despejo de esgoto. E aqui, constatação muito simples. Qualquer cidadão andando na orla sabe que isso acontece, não precisa de ler 20 mil páginas de relatório, isso incomoda todo mundo. Isso dá vergonha quando a gente traz alguém para visitar a Lagoa da Pampulha. Não é possível que nós, belo-horizontinos, vamos olhar para isso e entender que está tudo certo, porque não está. Ano passado também foi celebrado um acordo judicial da Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Contagem e a Copasa. A Copasa
Muitos estavam falando que ela seria aliviada na CPI, mas não. Todos têm que entender sua parcela de responsabilidade nesse processo. Dentro do acordo da Copasa, agora eu não vou conseguir nem pegar ele aqui, mas são milhares de páginas. E nós, cuidadosamente, pegamos um por um dos anexos. Um por um dos anexos. E esse quadro aqui foi um quadro compilado por essa CPI. 929 intervenções mapeadas no acordo. Dessas 929 intervenções mapeadas no acordo, 625 são no território de Belo Horizonte e 304 são no território de Contagem. Mas pela estimativa orçamentária apresentada nesses anexos, 9.754.000 são no território de Belo Horizonte, 25.393.000 são no território de Contagem. Então, dos 35 milhões que foram mapeados como custo de obras, 28% entra em Belo Horizonte, 72% entra em Contagem. Mas 35 milhões resolve o problema? Não. Por quê? Porque aqui não está previsto a desapropriação e criação de faixas de servidão, e que são as ações mais importantes que o município, tanto de Contagem quanto de Belo Horizonte, tem que avançar. O município de Belo Horizonte e de Contagem tem que se organizar para fazer as intervenções. Não vai adiantar a equipe de implementação da tubulação de saneamento chegar lá e não ter a condição jurídica para fazer a intervenção. E assim, da mesma forma que a equipe que chegar lá para fazer a intervenção, se não tiver essa preparação jurídica, a preparação jurídica também sozinha, sem ação, não resolve. E esse acordo entre prefeituras de Belo Horizonte, Prefeitura de Contagem e Copasa, nos pareceu mais um acordo de comadres. Porque a história é a mesma há 20 anos. A história é a mesma há 10 anos. E qualquer reportagem que você pegar do passado, a história é igual. Nós não podemos sair da CPI, desse capítulo de Belo Horizonte, sem encaminhamentos concretos para salvar nossa Lagoa da Pampulha. A CPI também, por meio de documentos e pedidos de informação, percebeu uma ausência de atuação sistematizada, principalmente com quem tem o dever de fazer cumprir, porque existem, dentro dos territórios de Belo Horizonte e Contagem, na Bacia da Pampulha, 199 mil ligações. Ou seja, existe cobertura de esgoto. Mas existem locais onde tem tubulação de esgoto, mas os imóveis não estão ligados. E segundo os relatórios que nos foram apresentados, 2.164 em Belo Horizonte, 5.537 em Contagem. Essas ligações, basta fazer. A rede de esgoto está na porta. A rede de esgoto está na porta. As ligações potenciais são aquelas dos projetos que ainda têm que ser executados. E a prefeitura precisa de entrar em campo e notificar todas as pessoas que têm esgoto na porta e que não fizeram a sua ligação. Tivemos na ETAF, visitando a... Pessoal, eu já vou começar a pedir para tirar. A senhora aqui de óculos, a primeira a sair. Atrás aqui, ó. Por favor, segurança, a senhora de óculos aqui. É, você mesmo, a primeira a sair, por favor. Por favor. Respeite o vereador no seu relatório. Prossiga, vereador. Nós tivemos na estação de tratamento de águas fluviais em visita técnica e foi uma das primeiras visitas que nós fizemos. E entendendo e aprofundando cada vez mais no processo, vem perguntas como, por exemplo, por que não ampliar a capacidade desses equipamentos? Por que a gente não tem um equipamento desse em cada afluente? Porque o que todos puderam perceber visualmente é que no final do produto a gente enxerga essa água límpida. Então,
imagino eu, se a gente não tivesse, lá em 2003, tomado essa atitude de criar a primeira estação de tratamento de águas fluviais na nossa Lagoa da Pampulha. Por que que desse tempo todo a gente ainda não ampliou? Por que que nesse tempo todo não trabalhamos efetivamente para trazer solução para que essas causas de poluição não entrem na lagoa? E a gente passa daqui a analisar toda a licitação, cada um dos documentos. Então, a primeira licitação, que foi planejada em 2013, mas ficou parada durante 2 anos. Mais tarde, em 2015, ela foi homologada com a assinatura do senhor Josué Costa Valadão, que era secretário de Obras e Infraestrutura na época. Nós fizemos várias contestações, observando o próprio processo, que passou por questionamentos, inclusive, dos licitantes, e vários pontos de esclarecimento foram pedidos nessa CPI, ouvindo as pessoas e observando os documentos. Entendemos que, num processo de licitação, o poder público tem que definir de forma muito clara os seus objetivos, definir muito clara qual é o objeto, definir muito claro como que ele vai medir, e assim entrar num processo com lisura para garantir, entre todos os concorrentes, igualdade de participação. Não é o poder público que vai pegar e deixar os objetos mal estabelecidos e ficar rediscutindo isso depois ao longo do contrato. E muito menos, se tiver, ao longo de um processo de licitação em aberto, ficar, de fato, fazendo troca de informações com as pessoas que lá têm interesses econômicos para vencer aquele pleito. O consórcio Pampulha Viva foi o vencedor em 2015, e assim começou todo um trabalho de biorremediação na Lagoa da Pampulha. O contrato AJ32 de 2015, assinado aí pelo senhor Josué Costa Valadão, secretário, e obviamente respaldado por diversos relatórios, todos os relatórios foram lidos, todos os detalhes foram observados, e a gente pega e começa a saga de tentar tratar a lagoa dentro da lagoa apenas, porque todos sabiam que tinha entrada de esgoto diariamente acontecendo. Então, a gente estava lá tentando enxugar o gelo, e a gente fez a primeira experiência em 2015. Mais tarde, vendo a ineficiência do método, a prefeitura se aventura a assinar um novo contrato, agora por inexigibilidade. Ou seja, ao invés de se abrir uma nova concorrência e avaliar os relatórios que foram escritos por competentes profissionais que documentaram tudo, e essa CPI em 2023 foi ler os relatórios, percebemos uma série de situações que não poderiam justificar uma inexigibilidade. Relatórios esses que foram cuidadosamente avaliados. Essa CPI não produziu novos relatórios, essa CPI leu relatórios. Nós não tivemos o atingimento de classe 3 de forma sistematizada. A classe 3 almejada e que foi veiculada nos meios de comunicação, várias pessoas falaram que, inclusive, fariam navegação na lagoa em breve, porque tudo estava indo a mil maravilhas. Mas hoje, quando a gente confronta informações entre relatórios que foram contratados pela prefeitura, relatórios que foram feitos pelas equipes técnicas e relatórios de pessoas independentes, os dados corroboram o não atingimento de classe 3. E a gente fez o estudo de 1 a 1. O passivo no fundo da lagoa é um grande desafio, mas é uma variável que todos sabiam que ela existia desde o primeiro momento. O fósforo total, que era uma das grandes questões, inclusive para justificar um dos produtos, o Fosloc, que é um dos produtos que age dentro dessa política de biorremediação da lagoa. Tudo isso foi avaliado cuidadosamente e os relatórios estão todos disponíveis. O relatório emitido, 67 de 2018, emitido pela senhora Ana Paula e pelo senhor Ricardo Miranda Aroeira, traz avaliação para fundamentação da inexigibilidade e existem falhas técnicas. E essas falhas, todas elas, nos incomodaram muito. A Fundação Cristiano Ottoni, que é uma fundação de apoio da UFMG, também em seus relatórios demonstrou o não atingimento de classe 3, mas mesmo assim isso foi ignorado. Tivemos incidentes de laboratórios que geraram informação para
fazer essa sustentação da prefeitura que sequer estavam acreditados para os ensaios que deveriam fazer para aferir se a água tinha atingido os padrões de qualidade. Tudo isso aconteceu e está registrado nessa CPI. Temos também uma situação absurda. A plantação de leucenas que foi feita dentro da Lagoa da Pampulha. Com qual objetivo? De se criar uma cortina vegetal para que ninguém visse o que estava acontecendo lá dentro? As leucenas são uma planta invasora e a prefeitura recomenda, inclusive, a sua supressão. Buscamos informações sobre o financiamento que foi tomado, porque nada disso saiu de graça. A prefeitura buscou dinheiro em bancos internacionais em dólar. E esse dinheiro foi utilizado para recuperar a lagoa. O crédito tinha como objetivo: os recursos desembolsados para o devedor deverão ser destinados exclusivamente às despesas de capital, investimentos do Programa de Recuperação da Bacia Hidrográfica na Pampulha, nos termos da Lei Municipal, ficou na frente aqui, 10.502, de 10 de julho de 2012, publicada no DOM de 11 de julho de 2012. Nada disso foi feito de graça, e a gente paga prestação desse dinheiro com juros e correção e variação cambial. Quando observamos os valores gastos dentro desse financiamento, algumas coisas nos chamaram a atenção. Intervenções, por exemplo, de execução das obras de acessibilidade da Fundação Zoobotânica, 1.129.000, debitado do financiamento internacional. Serviço de obras para a reforma da Praça das Aves e do Recanto dos Mamíferos dentro da Fundação Zoobotânica. O dinheiro foi usado do contrato que era para recuperar a Lagoa da Pampulha. E assim fomos, um a um, analisando cada caso. Ou seja, dos 259 milhões de reais que já haviam sido gastos, oriundos desse financiamento, alguns itens são muito questionáveis e levantaram dessa CPI um alerta. Analisamos também os contratos de sobrenadantes e sabemos que, se os sobrenadantes forem interrompidos de entrar na lagoa, a gente pode ter, talvez, uma diminuição da carga desses contratos ou conseguir fazer muito mais, custando menos dinheiro. Fundação Cristiano Ottoni é uma fundação renomada, mas uma vez que esse contrato, que foi celebrado com a prefeitura, totaliza 11 milhões de reais, nós ficamos muito incomodados de entender qual o custo que cada uma dessas consultorias se posicionou. E aí, tudo isso está questionado dentro dessa CPI. E algumas questões já são resultados da CPI. Só ver aqui, Juliano. Protocolamos projeto de lei para deixar muito claro que a enseada do zoológico é espelho d'água e bloquear qualquer tipo de intervenção na mesma, garantindo, portanto, a preservação do nosso patrimônio tombado. Vimos, com uma ação que merece elogios, a criação do grupo permanente na Prefeitura de Belo Horizonte para tratar da Lagoa da Pampulha, em alusão aos 80 anos da nossa lagoa. Isso é muito importante e a gente espera que esse grupo de trabalho seja realmente um grupo que faça a diferença para a nossa lagoa. Apresentamos indicações também à Prefeitura de Contagem, à Prefeitura de Belo Horizonte e à Copasa com relação ao plano de ação e as variáveis como as intervenções em áreas de interesse social, onde as estruturas urbanas são precárias ou inexistentes. Precisamos de ação. Busquem o governo federal, tragam o problema para o orçamento municipal. Mas se a gente não tiver ação proativa, nada vai acontecer. Pedimos também a manutenção e retirada total dessas estradas que foram abandonadas dentro do corpo hídrico. Elas não podem ficar lá.
Temos que recuperar o espelho d'água. Indicamos também que a prefeitura tem que agir no manejo e remoção de todas as árvores, as leucenas, que foram plantadas. Elas não são um meio ambiente natural, elas são um meio ambiente fabricado. E, por fim, temos que fazer ações de proteção que bloqueiem a entrada de sedimentos na lagoa, porque, por mais que seja sonhado 100% de captação dentro da bacia, nós estamos tratando de um patrimônio tombado. Tivemos também, com vários especialistas que estiveram presentes nas audiências públicas, demonstração de tecnologias que estão funcionando em outros lugares. E essas tecnologias são aplicáveis também à Lagoa da Pampulha, então o poder público tem o dever de debruçar sobre essas possibilidades. Então, as propostas que foram apresentadas passam, por exemplo, das tecnologias de jardins filtrantes, que podem ser aplicados nos córregos de menor capacidade. Nós temos os relatos da CAESB lá no Lago Paranoá, em Brasília, que também se mostram muito exitosos. Hoje a gente vê uma recomposição, por exemplo, da fauna aquática dentro do lago e uma série de pontos positivos. Então, o município tem o dever de observar tudo o que foi feito e que está sendo feito. E agora aqui eu entro na questão das responsabilidades. Primeiro ponto que eu quero deixar muito claro é que a CPI é a ferramenta legislativa que tem a obrigação de debruçar, fiscalizar o Poder Executivo, de analisar todos os documentos. E a palavra indiciamento vem de indício. Aqui ninguém tem o poder de julgar ninguém. Nós simplesmente estamos fechando o nosso relatório e apresentando, a partir de indícios observados, encaminhamentos que deverão ser feitos pelo Ministério Público Federal e, mais tarde, se apresentados forem ao Judiciário, que ele tome suas decisões. Senhor Ricardo Miranda de Aroeira, peça central desse processo todo, porque tudo sobre Lagoa da Pampulha passou e passa pelo senhor Ricardo Miranda Aroeira. Então, o senhor Ricardo Miranda Aroeira, toda a informação da tipificação dos crimes observados estão no relatório para consulta de todos. O primeiro de todos é sobre o patrimônio tombado. As ações desconsideraram toda a proteção da lagoa, entre outros. Passa para o próximo, por favor. Próximo. Senhora Ana Paula Fernandes, engenheira que deu diversos relatórios para fundamentar essas ações na Lagoa da Pampulha. Próximo. Senhor Josué Costa Valadão, antigo secretário de Obras. A digital dele está em todos os movimentos técnicos que foram feitos dessa CPI, observados, então também está indiciado. Próximo. Senhor Maurício Canguçu, fiscal de contratos, várias guias de medição, vários documentos, tem a sua assinatura. Consórcio Pampulha Viva, formado por 3 empresas, a CNT Ambiental, a Millennium Tecnologia, a Hydron Science Consultoria. Então, no nome dos seus sócios, também estão indiciadas porque não cumprem com eficácia o que está sendo vendido ao município. Senhor Mário de Lacerda Werneck Neto, antigo secretário de Meio Ambiente. O senhor Mário Lacerda, pode passar, por favor, Gabriel? O senhor Mário Lacerda simbolizou tudo que a gente falou aqui.
Foi feito um plantio de mudas na orla da lagoa, totalmente a despeito do tombamento patrimonial, cultural dessa cidade. E isso é exatamente o que a gente está enxergando em vários momentos. Setores que atuam sob a Lagoa da Pampulha sem sequer entender o nível de tombamento e os procedimentos que devem ser tomados. Próximo. Senhor Marcelo Cardoso Lovalho, fiscal também de contratos do desassoreamento, já foi ouvido por essa CPI. Senhor Mauro Lúcio Ribeiro, diretor na Sudecap e SMOB, e por vários momentos também acompanhou todos esses processos. Senhor Maurício Canguçu também, gerente da SMOB Sudecap. Fundação Municipal de Cultura. A Fundação Municipal de Cultura tem o dever de garantir a proteção do patrimônio cultural na nossa cidade. Nós, aqui, na Fundação Municipal de Cultura, não individualizamos, mas recomendamos ao Ministério Público que avalie se durante toda a trajetória, desde a época do tombamento, se existe alguma omissão declarada para, assim, individualizar condutas. Copasa, Prefeitura de Belo Horizonte e Prefeitura de Contagem, nos termos do acordo judicial que foi celebrado. Porque se é um acordo para inglês ver, entendam todos vocês que não vai haver a próxima vez, porque a notificação já está mais do que dita por essa CPI. Se não cumprirem cada um a sua parte, não cabe mais dizer que daqui 5 anos vai resolver. Vocês têm 4 anos, porque esse acordo foi do ano passado e a gente vai estar aqui fiscalizando item a item. Próximo. Fundação Cristiano Ottoni. Há necessidade de continuidade de investigações. O contrato é muito alto e a gente precisa de entender cada um desses detalhes. Por favor, Gabriel. A Procuradoria e a Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte, bem como a Assessoria Jurídica da Sudecap, que serve aos pareceres, todos eles têm prerrogativas legais a cumprir. Por favor, não há individualização de nenhum de vocês, mas são órgãos do município que precisam de funcionar a contento. Toda a comissão que participou do processo de licitação do contrato SCO 033 de 2013, há necessidade de evoluir em investigações. Assim como também o superintendente da Sudecap, senhor Henrique Castilho, que também a Sudecap serviu em vários momentos a SMOB, mas não há indiciamento. E ao IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural Nacional, que se omitiu em diversos momentos sobre o tombamento da Lagoa da Pampulha. Nós estamos aqui numa Câmara Municipal fazendo um trabalho municipal, mas os institutos federais também precisam de atuar. Vou finalizar agora. Essa cena foi gravada de uma pessoa que tentou destruir o quadro da Mona Lisa dentro do Museu de Louvre. Ele tentou, mas não conseguiu, porque o quadro é protegido. E toda essa questão de proteção do bem e do patrimônio é justamente o que a gente espera na Lagoa da Pampulha. É o que a gente espera na Lagoa da Pampulha. Por quê? O sistema de coleta de esgoto pode vir a falhar, mas nós não podemos falhar com a proteção do nosso patrimônio, o nosso principal cartão de visitas. Eu espero que a cidade vai ter um próximo capítulo a ser escrito da Lagoa da Pampulha, que vai ser diferente de tudo que a gente observou nos últimos 20 anos. Eu espero que todas as autoridades que aqui estão promovam as suas ações, porque o bem é de todo Belo Horizontino, o bem é de todo mineiro, de todo brasileiro. O nosso bem é reconhecido internacionalmente. Este é o relatório. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Braulio. Nós iremos fazer o que sempre fizemos nessa comissão. Primeiro nós vamos à discussão
e depois eu retorno com a votação. Em discussão, algum vereador queira discutir? Vereador Bruno Miranda, como sempre, abrimos palavra para todos os vereadores que participaram dessa CPI, independente de fazer parte ou não, todos os vereadores que participaram, independente de ser da CPI ou não, tiveram a voz durante quase 6 meses. Então, nós vamos manter o mesmo protocolo, abrindo o direito à fala de qualquer vereador que quiser discutir. Então, para discutir, vereador Bruno Miranda. Presidente, obrigado pela oportunidade. Eu tive por diversas vezes aqui na CPI da Pampulha acompanhando os trabalhos dos colegas. Fica evidenciado no relatório do vereador Braulio que ele descarta completamente questões técnicas fundamentais e que os servidores, Ricardo, Ana Paula, Mauro, secretário Valadão, tiveram de se ater para tomar as suas decisões. Ele esquece no relatório que existe um componente biológico, na lagoa, para que as ações, de fato, pudessem terem a eficácia necessária. Escutei gente falando assim, vamos tomar água da Lagoa da Pampulha? O cidadão parisiense toma água do Rio Sena, gente. Poxa, não vamos partir para isso. Eu conheço, presidente, o diretor Ricardo Arueira, de muitos anos, um técnico competente, responsável por vários programas importantes nessa cidade, como o programa Drenurbis. A doutora Ana Paula esteve aqui e pôde mostrar de forma técnica, à luz da ciência, que as decisões dela foram muito bem fundamentadas, sim. É claro que nós não podemos fechar os olhos para os equívocos que tiveram durante esse período todo e que resulta em falha, de repente, no tratamento da lagoa. Mas se nada tivesse sido feito, e se esses servidores não tivessem atuado, a gente não teria tido sinais e evidências de melhora assim na Lagoa da Pampulha. Não vamos transformar esse relatório aqui numa disputa política do ano que vem, pelo amor de Deus. O secretário Valadão é um homem que todos aqui conhecem de muitos anos. É um cidadão de Belo Horizonte que eu tenho mais profundo respeito pela sua coerência, pela sua ética, pelo seu trabalho. Quem conhece o Valadão e convive sabe que o Valadão, indiferentemente de ideologia política, ele procura ser justo no tratamento com os colegas vereadores, com a Câmara, com as pautas da cidade. O Valadão conhece liderança comunitária pelo nome, tamanho, o grau de envolvimento que ele tem com essas comunidades. Por diversas vezes ele sai da prefeitura, participando de reunião do CRTT, reunião de Conforça, e ele tem, sim, o carimbo em várias obras nessa cidade. Ele tem, sim, a assinatura e o DNA e muita coisa boa nessa cidade. E todo mundo aqui sabe disso. Então, faço aqui um apelo aos meus colegas, respeito o trabalho dessa CPI, de todos os componentes, do nosso relator, da presidência da casa, mas não vamos fechar os olhos para a razão, para a ciência, que foi sempre muito bem demonstrada aqui por todos aqueles técnicos da Prefeitura de Belo Horizonte que vieram dar suas posições. Obrigado, presidente. Mais algum outro vereador queira discutir? Vereador Wagner, que participou muito nessa CPI. Bom dia a todos e todas. Bom dia, presidente. Participamos mesmo e com muito prazer. Obrigado, Vossa Excelência, aí, pela receptividade, né? Apesar de não sermos membros efetivos, nosso nome aí é citado por 69 vezes no relatório, fruto dos requerimentos que fizemos, pelas perguntas que aqui fizemos. Então,
pudemos aí dar nossa contribuição ao trabalho importante da CPI, que trouxe luz muitas questões mesmo. Mas o relatório em si, senhor presidente, quem está presente, ele é muito preocupante, né? Ele é muito preocupante, porque eu participei dessas oitivas. O relatório acusa servidores com mais de 30 anos de carreira na nossa cidade, concursados, de inimigos da Lagoa da Pampulha. O relatório chama servidores que demonstraram aqui de forma técnica e científica de organização criminosa. E, pela primeira vez, eu vi criminosos não se beneficiarem do crime. Porque o relatório não demonstra, em nenhum momento, esse relatório não aponta qual o benefício que esses supostos criminosos teriam tido com essas ações. Então, achei contraditório nesse ponto, com todo respeito ao relator, e o relator, inclusive, não leu a parte final do relatório, onde indicia as pessoas aqui. E se fosse para indiciar esses CPFs, faltou muito CPF, porque o próprio relator disse que se ateve, teve como foco os últimos 10 anos. Então, se a gente pegar de 2013 para cá, nós tivemos prefeito Márcio Lacerda, prefeito Calil, nós tivemos presidentes da Copasa, que não cumprem a sua parte, governadores de estado. Então, faltou muito CPF, se for para indiciar essa responsabilidade coletiva que é de todos nós. Então, pegar os servidores de carreira, os engenheiros, todas as pessoas que diretamente deram pareceres técnicos, e em nenhum momento esses pareceres foram contestados tecnicamente pela academia, pelos especialistas, em nenhum momento. E aí, senhor presidente, essas pessoas todas que estão sendo chamadas aí de criminosos, de inimigos da Lagoa da Pampulha, são pessoas que tiveram aqui várias notas por entidade séria da nossa cidade, do nosso estado, notas de apoio dos sindicatos engenheiros, nota de apoio dos sindicatos arquitetos, notas de apoio do CREA, da Plena, e por aí vai, várias entidades que emitiram notas de apoio ao trabalho técnico desses servidores. E isso a gente tem que prezar na administração pública. E é óbvio que a Lagoa da Pampulha precisa de ser melhorada, é uma luta permanente. O próprio relator demonstrou a quantidade de esgoto que cai vindo de Contagem. É um trabalho de vários municípios, de várias entidades. Mas chamar os servidores de inimigos da Lagoa da Pampulha e organização criminosa, pera lá, sem demonstrar nenhum ganho. Então a gente vem aqui com essa fala e dispensa aqui a minha fala sobre o secretário Valadão, que o líder de governo, o vereador Bruno, falou, e é notório. Recebi o WhatsApp aqui da Conforça Nordeste, nota de repúdio ao indiciamento do secretário. Então, ó, o secretário é de uma generosidade, que todo mundo aqui sabe. 7 da noite, 7 da manhã, o secretário está em vila, está em favela. Poderia estar no gabinete da Afonso Pena 1212. Todo mundo aqui sabe. E é óbvio que tem a digital dele, como tem a digital de muito vereador, como tem a digital de muito prefeito em tudo que trata da Lagoa da Pampulha, que são obras importantes para a cidade. Todo mundo tentando acertar. Não se provar um ganho com acusação de criminalidade, com todo respeito, me parece aqui uma covardia com esses servidores. Para finalizar, porque os servidores que agiram de forma técnica, na minha opinião, merecem todo o nosso respeito, a gente está apresentando aqui moção de aplauso em nome de todos os servidores que estão indiciados nessa CPI. Protocolamos hoje de manhã na Câmara, porque os servidores não podem sair daqui com a carta deles por baixo, com a pecha de criminosos. Então, a gente está apresentando essa moção hoje e, mais uma vez, parabenizar os sindicatos. Eu não vou ler aqui para não tomar mais tempo da CPI, tem vários colegas vereadores e vereadoras para falarem, mas, mais uma vez, agradecer o trabalho da CPI, o presidente, e parabenizar todos os servidores e dizer que tem toda a nossa solidariedade e os sindicatos também. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Algum outro vereador querer discutir? Bom, eu queria, primeiramente, parabenizar o vereador Braulio. Nós somos os únicos 2 vereadores que tivemos presente aqui praticamente quase 6 meses. Foi um trabalho difícil,
árduo que o senhor dedicou, e o senhor não, o senhor e a sua equipe, que está ali, alguns que estiveram aqui conosco, estou sentindo falta do João aqui, que está aqui, que dedicaram muito nessa CPI. O seu relatório, eu concordo com ele em partes. 90% do seu relatório, eu concordo. Agora, o seu trabalho foi brilhante frente à CPI da Lagoa da Pampulha. Você e da sua equipe dedicou horas e horas e mais horas. Você tem o meu, apesar de não concordar com tudo, com 90% eu concordo, você tem o meu respeito e a minha admiração pela sua pessoa e a sua equipe, que ninguém faz nada sozinho nessa vida, nós temos sempre atrás de umas pessoas pela sua pessoa, independente de qual seja o resultado. Eu saio daqui continuando tendo respeito para o senhor e admiração pelo seu trabalho. Não tenha dúvida disso. Em votação, como voto o vereador Irlan Melo. Senhor presidente, nesse primeiro momento eu voto pela abstenção. Como voto o vereador Sérgio Fernando. Eu voto pela aprovação do parecer do relator. Como vota o vereador Braulio? De acordo com o meu parecer. Como vota a vereadora Flávia Borja? Eu voto contra o parecer. Como vota o vereador Rubão? Contra o parecer. Eu voto o vereador Jorge. Voto com o parecer do relator. Eu também, como disse, não concordo com 90%, eu concordo, né? E eu gostaria de dizer bem claro, eu voto contra o parecer. Nós temos 3 votos a favor, 3 votos contra. O regimento da casa disse que teremos que ter uma nova votação. Terminando empatado, prevalece o parecer do relator. Confere a assessoria? Ok. Presidente, só questão de ordem. No artigo 74, no desenvolvimento de suas reuniões, as comissões observarão as seguintes normas. Item 6, inciso 6º. Havendo empate repeticial o resultado da votação, se persistir o resultado, prevalecerá o parecer do relator. Queria suscitar uma questão de ordem, depois do empate, sobre seus efeitos. Nas comissões parlamentares de inquérito, senhor presidente, o artigo 6º da Lei Federal 1579 estabelece o seguinte, artigo 6º, o processo e a instrução dos inquéritos obedecerão o que prescreve esta lei, no que lhes for aplicável às normas do processo penal. Portanto, as normas do nosso regimento interno sobre empate, notadamente o artigo 6º do regimento, não se aplicam às comissões parlamentares de inquérito. O que se aplica, por analogia, é o artigo 615, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que estabelece o seguinte, artigo 615, o tribunal decidirá por maioria de votos. Parágrafo 1º, havendo empate de votos no julgamento de recurso, se o presidente do tribunal Câmara da Turma não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. No caso, o presidente, o vereador Juliano já votou, então se aplica a parte final do artigo que estabelece que prevalece decisão mais favorável no caso do réu indiciados. Queria fazer esse registro aqui, presidente. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu quero ouvir a assessoria da Câmara, eu irei suspender a reunião por 10 minutos e aqui nós vamos cumprir o regimento interno. Gostaria de ouvir o legislativo através do Lucas, juntamente com a Gisele. O procurador da casa está aqui, senhor Marco Castro, juntamente com o Lucas e a Gisele. Se terminar empate, nós vamos fazer uma nova votação. Terminando o empate, prevalece o relator, o relatório dele, tá bom? Como vota o vereador Braulio Lara? Com o meu relator. Como vota o vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do parecer do relator. Como vota o vereador Irlan Melo? Essa é a Segunda.
Bom, pessoal, eu entendo a responsabilidade desse voto. E essa responsabilidade vai ter repercussão na vida de muitas pessoas e indiciamentos. Peço vênia aos colegas que pensam o contrário, mas, nesse caso, eu vou votar contra o relatório. Como vota a vereadora Flávia Borja? Contra o relatório. Como vota o vereador Rubão? Contra o relatório. Como vota o vereador Jorge Santos? Eu acompanho o relatório. Eu voto contra o relatório. Então, nós iremos... 4, né? 4-3, ficou derrotado. E vou nomear a vereadora Flávia Borja para apresentar um novo parecer. Hoje, até às 16 horas, será protocolado o novo parecer, do novo relatório. Algo mais, vereadores? Obrigado. Então, convoco para amanhã às 9h30 a nova reunião. São 11h23. Declaro encerrado a nossa CPI da Lagoa da Pampulha.